Existe um fio invisível que atravessa sua existência, um ritmo secreto que guia cada pensamento, cada emoção, cada gesto. Esse fio não é aleatório, não é caótico, mas vibra em ressonância com o todo, ecoando a sabedoria que Hermes Trismegisto, também conhecido como Thoth, o escriba dos deuses, deixou para aqueles que ousam buscar além da superfície da vida. O que você está prestes a ouvir não é apenas um ensinamento, mas uma chave vibracional capaz de abrir portais esquecidos dentro da sua própria alma. E se você ficar comigo até o final deste encontro, eu vou lhe entregar uma técnica profunda, rara e transformadora, uma forma prática de ativar em si mesmo a lei da vibração e começar a sentir, hoje, a mudança interior que os antigos chamavam de verdadeira transmutação. Você já notou como algumas pessoas parecem caminhar pela vida em um fluxo invisível, atraindo oportunidades, relações e sincronicidades, enquanto outras permanecem presas no mesmo ciclo de repetições cansativas? Já percebeu que muitas vezes não é a inteligência racional nem a força física, mas algo mais sutil que determina a forma como a realidade se organiza ao redor de alguém? Esse algo é vibração. Uma linguagem que não se fala com palavras, mas com frequências sutis emanadas pela mente, pelo coração e até pela respiração. O segredo é que cada ser humano já vibra constantemente, mas poucos sabem escolher conscientemente o tom de sua própria existência. A maioria das pessoas acredita que a vida acontece de fora para dentro, como se fossem apenas vítimas de acontecimentos externos. Mas a sabedoria hermética ensina o contrário. Tudo é mente, e a mente gera vibração, e a vibração estrutura a realidade. O equívoco coletivo é imaginar que o mundo está separado do indivíduo, quando, na verdade, o mundo é um reflexo da qualidade vibracional que se emite a cada instante. Hermes, em sua tábua de esmeralda, dizia: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso não é apenas uma frase poética, mas um mapa para compreender que o invisível molda o visível, que a vibração interna se manifesta como forma externa. Feche os olhos por um instante e perceba. O que você sente agora tem um peso, uma textura, uma cor. Talvez seja sutil demais, mas a sua mente profunda já sabe. Esse campo invisível que pulsa em você é a sua assinatura vibracional e é dele que nascem as experiências que chegam até você. Quando a mente está confusa, o campo se torna denso. Quando a alma está em clareza, o campo se expande em leveza. É como se você fosse uma harpa cósmica e cada pensamento fosse uma corda tocada. O mundo responde não ao que você deseja superficialmente, mas ao que você vibra silenciosamente. Esses conhecimentos não são invenções modernas. Os Vedas da Índia já descreviam o universo como Nada Brahma. O som primordial é Deus. Para eles tudo é vibração. E até mesmo a matéria é apenas o congelamento de uma frequência mais lenta. Hermes Trismegisto, por sua vez, falava que o movimento vibracional é eterno, que nada está em repouso, que tudo pulsa em ritmos invisíveis. A gnose, os apócrifos e até os mistérios egípcios preservaram esse mesmo ensinamento sob diferentes símbolos. No Egito Antigo, Thoth era representado com a cabeça de Ibis, o escriba celestial, guardião da linguagem e da geometria sagrada, porque sabia que a vibração é a escrita da criação. Hoje, a ciência começa a reconhecer aquilo que os antigos já intuíram. Pesquisadores da física quântica mostram que a matéria é energia condensada e que partículas subatômicas não têm forma definida, mas respondem ao observador. Neurocientistas demonstram que emoções alteram não apenas a química do corpo, mas também o campo eletromagnético do coração, que pode ser medido e se estende metros além da pele. Estudos recentes sugerem que esse campo influencia tanto a percepção interna quanto a forma como interagimos com o ambiente. Isso significa que vibração não é apenas metáfora espiritual, mas uma realidade mensurável, ainda que misteriosa. Agora, imagine se você pudesse direcionar conscientemente essa vibração. Imagine perceber a cada instante qual tom sua alma está emitindo e ter a clareza para ajustá-lo como um músico afina um instrumento sagrado. Isso é possível,
e o caminho começa na consciência. Quando você observa o que sente, quando nomeia internamente a energia que está vibrando, você já começa a deslocá-la. Hermes dizia que a chave do mestre está em transmutar a mente, e a transmutação é, essencialmente, a mudança vibracional de um estado para outro. Você pode aplicar ainda hoje algo simples. Pare por um momento, inspire profundamente e pergunte-se em silêncio: qual é a vibração que habita meu corpo agora? Não tente mudar nada de imediato. Apenas sinta. Ao nomear, ao trazer à luz, você já começa a reorganizar. A mente profunda responde não à força, mas à presença. É nesse espaço que a transformação acontece, não como um esforço rígido, mas como um realinhamento natural com o fluxo da vida. E lembre-se, a vibração não se limita a pensamentos positivos superficiais. Ela nasce da coerência entre mente, coração e ação. É quando aquilo que você pensa, sente e faz estão em harmonia que o campo vibracional se torna pleno, expansivo, magnético. O erro comum é tentar vibrar abundância enquanto se vive em contradição interna. A lei da vibração responde à autenticidade, não à máscara. Quando a sua verdade interior se alinha ao que você projeta ao mundo, o universo responde em ressonância. Isso é apenas a ponta do iceberg. Porque além dessa prática simples, existe um código vibracional muito mais profundo, guardado por séculos nos templos de sabedoria e nas tradições herméticas. E quando você acessar esse código, algo raro acontecerá. A sua vida deixará de ser reação automática aos condicionamentos coletivos e passará a ser criação consciente de uma realidade interior que se expande para o exterior. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai além de tudo que você já experimentou. Quando a vibração se torna consciente, o tempo deixa de ser apenas cronológico e passa a se revelar como tempo sagrado. E é nesse espaço entre um pensamento e outro que os mistérios de Hermes Trismegisto começam a se abrir diante da sua alma como um livro vivo, um registro acástico pessoal, onde cada palavra é um símbolo e cada símbolo é uma chave. E mesmo assim, isso é apenas o início. Porque existe ainda uma técnica mais rara, um segredo de alinhamento vibracional que os iniciados consideravam o coração do caminho hermético. Um conhecimento que não se encontra nos livros comuns, mas que permanece pulsando nas entrelinhas da tábua de esmeralda, aguardando aquele que ousa olhar além da superfície. Imagine que você está diante de um rio cósmico que nunca deixa de fluir. Esse rio não é feito de água, mas de vibração pura, e atravessa todas as coisas. O espaço entre as estrelas, o silêncio entre dois batimentos do coração, o intervalo entre uma inspiração e outra. O que Hermes Trismegisto nos revela é que a vida não acontece em fragmentos isolados, mas em ondas contínuas de frequência. O problema é que a maioria das pessoas se sente como uma pedra afundada nesse rio, incapaz de perceber que já está sendo conduzida pelo fluxo. Quando você entende que não é a pedra, mas a própria corrente, algo muda radicalmente. Você deixa de lutar contra o inevitável e começa a dançar com ele. Essa dança não é metáfora poética, mas um realinhamento profundo, em que cada gesto seu pode se tornar um ato consciente de vibração. Pense em como as notas musicais funcionam. Uma única corda vibrando em determinada frequência é capaz de fazer outra corda, distante dela, ressoar sozinha, apenas por estar em sintonia. Esse fenômeno, conhecido como ressonância, não se limita à música. Ele é uma lei universal que rege relações, encontros, oportunidades. Quando você vibra em determinada qualidade, você inevitavelmente desperta ecos em situações e pessoas que compartilham esse mesmo tom invisível. A maioria acredita que coincidências são acasos, mas Hermes dizia que nada escapa à lei. O que chamamos de sincronicidade é apenas o reflexo vibracional manifestando-se de maneira tangível. Assim, toda vez que você muda sua frequência interna, altera também as notas que despertará no mundo ao seu redor. Mas surge uma pergunta inevitável. Se tudo é vibração, por que sentimos tanto peso, tanta resistência, tanto bloqueio na vida cotidiana? A resposta está na densidade. Vibrações sutis se movem rápido, leves como o vento.
Vibrações densas, carregadas de medo, raiva ou estagnação, tornam-se como lama. Não significa que sejam más, apenas mais pesadas, exigindo mais esforço para serem movimentadas. O que as tradições antigas nos ensinam é que ninguém precisa eliminar completamente essas vibrações densas, mas sim transmutá-las, como o alquimista transforma chumbo em ouro. Esse ouro não é físico, mas a clareza da consciência que aprende a extrair da dor uma nova harmonia, um novo tom existencial. Nos mistérios egípcios, Thoth era visto como o guardião das medidas e do tempo, aquele que registrava cada vibração da alma na balança de Ma'at. Essa imagem não é literal, mas simbólica. Ela nos lembra que tudo que vibramos deixa uma marca, uma escrita no livro invisível da existência. Cada pensamento, cada palavra, cada silêncio é uma inscrição em nossa própria tábua interior. E é essa escrita que, no final, determina o peso ou a leveza da alma. Quando a tradição fala em julgamento espiritual, não se trata de punição, mas de ressonância. Uma alma leve, que vibra em harmonia, naturalmente ascende a níveis mais sutis de realidade. Uma alma pesada, que vibra em desordem, permanece em campos mais densos. Se você observar com atenção, vai perceber que até seu corpo fala essa linguagem vibracional. O coração não bate apenas para bombear sangue, mas emite ondas eletromagnéticas que podem ser medidas por aparelhos científicos. Sua respiração não é apenas biológica, mas cria ritmos internos que influenciam emoções e estados mentais. Sua voz, quando se expressa, carrega vibrações que podem confortar ou ferir, abrir ou fechar caminhos na mente de quem escuta. Isso significa que cada ser humano é um instrumento sagrado, mas poucos aprenderam a afinar-se conscientemente. Hermes Trismegisto nos convida a despertar como músicos da alma, ajustando nossa frequência não apenas para viver, mas para criar realidades mais elevadas. Existe uma diferença profunda entre repetir palavras de esperança e realmente vibrar esperança. A vibração não é sobre a superfície das frases, mas sobre a coerência energética que as sustenta. É por isso que, às vezes, uma palavra simples, dita em silêncio e com presença, tem mais poder de transformação do que discursos longos. Essa coerência é a chave. Quando sua mente, sua emoção e seu corpo apontam na mesma direção, sua vibração se torna um feixe de luz que atravessa camadas invisíveis. É o que os antigos chamavam de verbo criador, o logos divino. Não se trata de religião, mas de uma experiência universal da linguagem, quando ela é usada em harmonia com o ser inteiro. Talvez você já tenha sentido algo assim ao entrar em lugares sagrados ou silenciosos, quando de repente uma paz inexplicável toma conta de você. Não foi o espaço físico que criou a experiência, mas a vibração acumulada ao longo do tempo, impregnada pelas intenções, pelos pensamentos, pelas práticas de quem ali esteve. A vibração deixa vestígios, cria campos. O mesmo acontece em sua vida. Ambientes carregam as marcas vibracionais daqueles que os habitam. Ao perceber isso, você começa a escolher conscientemente onde colocar sua presença, porque entende que tudo que toca ressoa em você, e tudo que você toca carrega a sua frequência. A tradição hermética insiste que a lei da vibração não pode ser burlada, mas pode ser usada de forma consciente. Não se trata de manipular ou forçar, mas de aprender a alinhar-se. É como velejar. O vento está sempre presente, mas apenas quem ajusta a vela consegue navegar. Muitos sofrem porque mantêm suas velas fechadas, tentando remar contra a corrente. Outros simplesmente abrem a vela na direção do vento, e o barco se move sem esforço. Vibração é isso. Aprender a ler o vento invisível da existência e ajustar-se com inteligência espiritual. Hermes Trismegisto chamava isso de arte do equilíbrio, porque não é rígido, mas fluido. É comum que a mente racional resista a essas ideias, buscando provas concretas. Mas perceba, a vibração é algo que você já sente diariamente, mesmo que não nomeie. Quando alguém entra em um ambiente e você sente imediatamente que aquela pessoa não está bem, isso é percepção vibracional. Quando, sem explicação, você se conecta profundamente a alguém que acabou de conhecer, isso também é vibração.
O erro é pensar que apenas a razão governa a vida. Na realidade, é o campo vibracional que organiza os encontros antes mesmo das palavras. A ciência ainda engatinha para explicar isso, mas sua alma já sabe, porque sempre viveu dentro desse tecido invisível. O caminho hermético propõe que você se torne observador do que vibra em você. Essa observação não é julgamento, mas reconhecimento. Imagine estar diante de um espelho que não mostra sua aparência física, mas sua frequência interior. O que você veria? Alegria, peso, confusão, clareza? Esse espelho existe e pode ser acessado pela simples prática da atenção. O que Hermes nos ensina é que apenas quando nos tornamos conscientes do que vibra em nós, podemos começar a transmutar. O inconsciente repete padrões. O consciente escolhe novos ritmos. A escolha é sua. Repetir as velhas canções do sofrimento ou compor novas melodias da alma. Quando você compreende que vibração é linguagem, percebe também que todo símbolo sagrado foi criado como chave vibracional. A geometria sagrada, os mantras, os hieróglifos de Thoth, todos são expressões de frequências cristalizadas em formas visíveis. Eles não têm poder por si só, mas despertam ressonâncias na mente profunda. É como tocar um diapasão que ativa notas escondidas dentro de você. O hermetismo convida a ver o universo inteiro como uma biblioteca de símbolos vibrando, onde cada forma é uma palavra escrita na linguagem da luz. Ler esses símbolos é lembrar-se de quem você é, de onde veio e para onde sua alma deseja retornar. Perceba que até o tempo vibra. Não falo apenas do relógio que mede horas, mas do tempo sagrado que pulsa em ciclos. Dia e noite, estações, fases da lua, todos são vibrações maiores que atravessam a vida humana. Hermes, como guardião do tempo, sabia que estar em sintonia com esses ciclos é essencial. Quando nos afastamos dos ritmos naturais, sentimos ansiedade, desordem, confusão. Quando nos realinhamos, experimentamos paz, sincronia, clareza. O tempo, portanto, não é inimigo, mas aliado vibracional. Ele não passa, ele pulsa. E ao sintonizar-se com seus ciclos, você descobre que também pode renascer a cada instante. O que chamamos de despertar da consciência é, na verdade, uma mudança de frequência. Não é algo místico e inalcançável, mas uma simples alteração no tom interno com que nos relacionamos com o mundo. Pense em como sua voz soa diferente quando você fala com raiva ou quando fala com amor. A mudança de vibração é imediata e as consequências também. O mesmo acontece em escala maior. Uma mente que vibra em medo enxerga um mundo hostil. Uma mente que vibra em confiança percebe portas se abrindo. O mundo não mudou. A vibração mudou. Esse é o poder silencioso que Hermes revelou aos buscadores. Agora reflita. Quantas vezes você tentou mudar sua vida apenas pela força de vontade e fracassou? Talvez porque a mudança não começa no nível da ação, mas no da vibração. A ação nasce naturalmente quando a frequência muda. É como uma árvore. Você não precisa empurrar suas folhas para crescerem, basta cuidar da raiz e o crescimento se torna inevitável. Sua vibração é essa raiz invisível. Quando você nutre a raiz com presença, consciência e autenticidade, o fruto aparece por si só. Forçar sem mudar a frequência é lutar contra a própria lei do universo. Nos relatos herméticos, existe a imagem do corpo de luz, uma metáfora para o estado em que a alma vibra tão sutilmente que não é mais aprisionada pelas densidades da matéria. Esse corpo de luz não é algo distante, mas começa a ser tecido a cada instante em que escolhemos vibrações de clareza, compaixão, verdade. Não é uma fuga do mundo, mas uma forma de estar no mundo com mais leveza. Quando você vibra como corpo de luz, até os desafios deixam de ser pedras e tornam-se degraus. A vibração não elimina o caminho, mas transforma a forma como você o atravessa. É aqui que entendemos por que Hermes era chamado de escriba dos deuses. Ele não apenas anotava palavras, mas registrava vibrações. Os registros não são livros físicos, mas campos vibracionais que guardam a memória da humanidade. Muitas tradições chamam isso de registros akáshicos.
Cada alma escreve sua história nesse livro invisível através de suas vibrações, e ao aprender a vibrar com consciência, você se torna não apenas leitor, mas também autor desse livro eterno. Esse é o verdadeiro poder. Não mudar os outros, mas mudar a si mesmo, e com isso alterar a escrita invisível que tece o destino. Mas mesmo essa compreensão é apenas a entrada no templo, porque além do que já falamos, existe uma prática rara, um segredo transmitido apenas de boca a ouvido, que Hermes guardou para os que estão prontos para atravessar o véu. Essa prática não se encontra nas bibliotecas comuns, mas vive como uma semente no coração dos buscadores. Ela não é teoria, mas experiência direta, e revela que a vibração é mais do que energia. É linguagem viva entre a alma e o cosmos. E quando você acessar essa linguagem, a transformação não será apenas possível, mas inevitável. O que vem a seguir não é apenas aprendizado, é iniciação silenciosa, porque ao perceber a lei da vibração em cada detalhe da vida, você não poderá mais viver como antes. O mundo não será mais um lugar de acasos, mas um campo de ressonâncias, e cada gesto seu será uma nota na sinfonia universal que Hermes Trismegisto nos convida a tocar. A lei da vibração não se limita a conceitos elevados ou teorias espirituais distantes da vida cotidiana. Ela é, sobretudo, uma prática silenciosa que se manifesta nos pequenos gestos que realizamos todos os dias. O modo como você levanta da cama, o tom de voz que usa para responder alguém, a forma como mastiga sua comida, tudo é vibração. A maioria não percebe porque busca o extraordinário no distante, mas a sabedoria de Hermes nos lembra que o extraordinário está no ordinário, que cada instante é uma oportunidade de emitir uma frequência que nutre ou que desgasta. Quando você desperta para isso, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser um campo de experimentação vibracional, em que até mesmo um simples copo de água pode se tornar um ato de consciência. Hermes Trismegisto não falava apenas para iniciados dos templos, mas para todos aqueles que carregavam a coragem de se observar. O hermetismo ensina que a transformação começa na mente, mas não se encerra nela. A vibração percorre corpo, emoções e espírito, formando um triângulo que só se sustenta quando há equilíbrio. É como uma pirâmide sagrada. Se uma das bases desmorona, toda a estrutura perde estabilidade. O pensamento cria a direção, a emoção dá a intensidade. O corpo materializa o fluxo. Entender isso é compreender que vibrar não é pensar positivo, mas alinhar essas três dimensões de forma coerente. No fundo, você já sabe o que é vibração, porque já a experimentou em momentos de expansão. Talvez tenha sentido quando estava profundamente inspirado, ou quando o silêncio da natureza te envolveu, ou quando ouviu uma música que parecia dissolver o tempo. Nessas horas, sua vibração se elevou, e o mundo inteiro pareceu mudar ao redor. O que Hermes ensina é que esses estados não precisam ser ocasionais, mas podem ser cultivados. Não há segredo oculto além da presença. Quanto mais você se ancora no agora, mais percebe que vibrações sutis sempre estiveram disponíveis, esperando apenas sua atenção. A dificuldade da maioria é que se acostumou a viver nas vibrações mais densas, acreditando que elas são inevitáveis. É como alguém que vive tanto tempo em um quarto escuro que esquece a existência da luz. Hermes dizia que a mente é tudo, e aquilo que se pensa, isso se torna. Mas pensar não significa apenas raciocinar, significa vibrar com todo o ser. Se a mente está imersa no medo, o campo vibra medo, e o universo responde com experiências que ressoam esse tom. Se a mente se abre para a confiança, o campo vibra leveza, e a vida responde em ecos de sincronia. Essa é a lei, simples e implacável. Os antigos egípcios representavam Tote com a lua sobre sua cabeça, porque sabiam que a vibração também está ligada aos ciclos sutis da vida. A lua não brilha por si mesma, mas reflete a luz do sol, assim como o ser humano reflete a luz do espírito. Essa oscilação entre claro e escuro é parte do jogo vibracional. Não se trata de rejeitar as sombras, mas de compreender seu papel. A noite não é ausência de vida, mas um campo de gestação. Da mesma forma, vibrações densas não são inimigas,
mas convites à transmutação. Hermes nos convida a não fugir delas, mas atravessá-las com consciência até que se transformem em aprendizado e clareza. Perceba que sua vibração é moldada também pelaquilo que você consome, e não falo apenas de comida, mas de imagens, palavras, músicas, conversas. Tudo o que entra em sua mente e corpo altera seu campo sutil. Quando você se cerca de informações caóticas, sua vibração se torna confusa. Quando escolhe símbolos que elevam, sua vibração se refina. Hermes chamava isso de arte de escolher os alimentos da alma, e esse alimento é tanto físico quanto mental. Você já reparou como se sente depois de ouvir uma conversa pesada ou de contemplar uma paisagem serena? A diferença é vibracional e você pode aprender a escolher de forma consciente. Na psicologia de Jung, existe a ideia do inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos e arquétipos que compartilha padrões vibracionais herdados da humanidade inteira. Quando você entra em contato com esses arquétipos, seja em sonhos, mitos ou histórias, você não está apenas imaginando, mas tocando em campos vibracionais que já existem. Hermes e Jung, separados por séculos, concordariam. Vibrar é também conectar-se a essas camadas mais profundas da mente, onde imagens sagradas revelam não apenas significados, mas frequências que transformam. Ao reconhecer um símbolo, você não apenas compreende algo, você vibra em sintonia com ele. É por isso que os templos antigos eram construídos com tanta precisão geométrica. Não eram apenas monumentos arquitetônicos, mas instrumentos vibracionais gigantescos. Cada medida, cada ângulo, cada inscrição estava alinhada a frequências cósmicas que, de forma silenciosa, influenciavam a mente e a alma de quem entrava. Hoje, não precisamos de pirâmides externas, porque o corpo humano já é um templo vibracional. Sua coluna é um eixo, sua respiração é o fluxo, seus pensamentos são os mantras internos. Quando você entra nesse templo interior, percebe que a sabedoria de Hermes sempre esteve em você, aguardando ser despertada. O que a ciência moderna começa a confirmar é que pensamentos e emoções não ficam presos dentro da mente, mas irradiam sinais mensuráveis. O coração, por exemplo, emite um campo magnético milhares de vezes mais forte do que o cérebro. Esse campo é afetado diretamente por emoções e pode sincronizar outros corações próximos. Esse fenômeno, estudado em laboratórios, mostra que vibração não é apenas misticismo, mas realidade palpável. O que Hermes chamava de leis universais hoje pode ser traduzido como frequências energéticas que se espalham e se alinham em padrões complexos. No entanto, o perigo é confundir vibração com desejo superficial. Muitas pessoas acreditam que basta pensar em algo para que se manifeste, mas esquecem que vibração não responde ao que se imagina com a mente consciente, e sim ao que se sente com a mente profunda. Você pode dizer a si mesmo que vibra a abundância, mas se em sua base interior permanece o medo da escassez, é isso que ressoará. Hermes ensinava que a vibração é fiel à verdade, não à ilusão. Por isso, o caminho não é criar uma máscara vibracional, mas curar a dissonância interna até que a frequência se torne autêntica. A chave é compreender que vibrar não significa forçar estar bem, mas estar inteiro. Se você está triste, vibrar inteiro nessa tristeza com presença pode ser mais verdadeiro do que fingir alegria. A autenticidade cria harmonia, mesmo em estados densos, enquanto a falsidade gera dissonância. Hermes falava que o universo responde à harmonia, e harmonia não é perfeição, mas coerência. É por isso que muitas pessoas encontram alívio não quando negam a dor, mas quando a atravessam com sinceridade. Nesse instante, a dor muda de tom, porque a vibração deixa de ser fragmentada e se torna completa. Nos Vedas, existe a prática de observar o som interior, chamado de nada. Esse som não vem de fora, mas do próprio silêncio da consciência. Ao ouvir esse nada, o praticante percebe que tudo é vibração, até o vazio. Hermes, em outra linguagem, dizia o mesmo. O silêncio é a matriz de todas as frequências. Quando você mergulha no silêncio, sua vibração retorna à origem. E desse ponto pode renascer em qualquer direção. Essa é a verdadeira alquimia.
Não apenas mudar de uma emoção para outra, mas voltar à fonte vibracional onde todas as possibilidades existem. O curioso é que quanto mais você se torna consciente da lei da vibração, mais percebe que nada é neutro. Cada palavra que você pronuncia é uma pedra lançada no lago invisível da existência, criando ondas que se propagam além da sua visão. Cada pensamento é uma semente vibracional que germina em campos invisíveis. Isso não deve gerar medo, mas responsabilidade sagrada. Você não controla tudo, mas pode escolher o tom da sua emissão. E essa escolha, repetida todos os dias, cria uma melodia que ecoa não apenas em sua vida, mas em todos os que cruzam seu caminho. A jornada vibracional não é linear, mas espiralada. Você pode sentir que retorna aos mesmos pontos, que enfrenta novamente as mesmas dores, mas, na verdade, cada retorno é em um nível mais alto ou mais profundo da espiral. Hermes dizia que tudo flui e reflui, tudo sobe e desce, e isso também é vibração. O erro é acreditar que retrocedeu. A verdade é que está revisitando o mesmo tema, mas com nova frequência, nova perspectiva. Esse movimento espiral é o que gera amadurecimento da alma, e quanto mais você aceita o ritmo, menos resistência sente. No fundo, a lei da vibração nos mostra que não estamos separados do cosmos. Seu corpo vibra com os ciclos solares, sua mente vibra com as fases da lua, sua alma vibra com a música das estrelas. É por isso que Hermes era também chamado de Senhor do Tempo. Ele via a dança entre microcosmo e macrocosmo, entre homem e universo, como reflexo de uma mesma melodia eterna. Ao perceber isso, você se sente menos perdido e mais conectado, porque entende que sua vibração individual não é isolada, mas parte de uma orquestra cósmica maior. Mas mesmo essa percepção é apenas um prelúdio, porque existe um mistério vibracional ainda mais profundo, escondido atrás das camadas do que já conhecemos. Hermes insinuava que quem atravessa esse véu descobre não apenas como a vibração molda a vida, mas como ela pode reescrever até mesmo o tecido do tempo e da realidade. E quando esse mistério se revelar, nada mais será como antes. Hoje, ao atravessar este caminho da lei da vibração, você tocou um ponto secreto que sempre esteve guardado em sua própria memória interior. Não foi algo que veio de fora, mas um eco silencioso que se revelou dentro de você. É como se uma harpa esquecida tivesse voltado a vibrar, e cada corda agora ressoa em sintonia com a harmonia universal. O que você recebeu aqui não é apenas um conhecimento, mas uma chave simbólica que desperta uma nova forma de perceber sua própria vida. Se este saber ativou algo em você, deixe que essa chama se manifeste em palavras. Escreva nos comentários: eu vibro em harmonia com minha mente interior. Assim, cada palavra se tornará um selo de consciência e saberei que você trilha essa travessia conosco. E se essa jornada ressoou em seu coração como um chamado, talvez você perceba que não é a primeira vez que encontra este saber. Inscreva-se e permaneça conosco nessa senda simbólica, onde cada novo encontro é uma recordação do que sempre esteve em você. Aqui, cada vídeo não é apenas um conteúdo, mas uma porta, e você é quem escolhe atravessá-la. Que esta sabedoria continue ecoando em você, como o reflexo de uma estrela na água, silenciosa, presente, sempre lembrando que existe algo maior vibrando dentro de sua própria mente. E como um presente para você que permaneceu até o fim, aqui vai uma técnica simbólica e prática para aplicar a lei da vibração no seu cotidiano de forma profunda e segura. Chame-a de a sintonização do som interno. Sente-se em um lugar silencioso e feche os olhos. Respire lentamente 3 vezes, não para controlar a respiração, mas para perceber o ritmo natural do corpo. Imagine que dentro de você há uma nota musical única, um som puro, como se fosse a essência da sua própria vibração. Não precisa ouvir literalmente. Apenas permita que a ideia do som exista em sua mente. Visualize esse som expandindo em ondas, como círculos de água que se espalham em um lago calmo. Agora, escolha uma emoção ou qualidade que deseja cultivar. Paz, clareza, coragem, criatividade.
Associe essa qualidade ao som que imaginou, como se fosse a cor ou o tom dessa nota interna. Permaneça alguns minutos nessa sintonia, sentindo que essa vibração escolhida se espalha por todo o seu corpo e mente. Ao abrir os olhos, repita em silêncio: eu vibro na frequência daquilo que escolho manifestar. Essa prática não depende de crenças ou dogmas, apenas da sua atenção e imaginação criadora. Se repetir diariamente, mesmo que por poucos minutos, perceberá mudanças sutis em sua energia, escolhas e clareza mental.